Dando continuidade ao nosso acompanhamento das discussões sobre a reforma tributária no Brasil, podemos verificar que no final do mês de agosto deste ano foi apresentada uma nova proposta de reforma. Trata-se da proposta de emenda à Constituição número 128 de 2019, de autoria do deputado Luiz Miranda, que é o coordenador da Frente Parlamentar Mista de Reforma Tributária. Esse será o tema do nosso terceiro vídeo sobre a reforma tributária. Se você ainda não assistiu aos nossos vídeos sobre a reforma tributária, não deixem de assistir, pois aqui nós faremos referência aos comentários que já fizemos sobre as outras propostas. Nós já temos 2 vídeos sobre a reforma tributária. O primeiro vídeo a gente trata da PEC 45 de 2019, que está em trâmite na Câmara dos Deputados, e no segundo vídeo a gente trata da PEC 110 de 2019, que está em trâmite no Senado Federal. Como eu já falei, neste vídeo nós vamos tratar da PEC 128 de 2019. De acordo com o autor dessa proposta, o deputado Luiz Miranda, esse projeto aproveita 80% daquele já apresentado pelo deputado Baleia Rossi, que é a PEC 45 de 2019, que é o objeto do nosso primeiro vídeo sobre a reforma tributária, mas ele apresenta outras prioridades. De acordo com o noticiado no próprio site da Câmara dos Deputados, esse novo projeto tem por objetivo a redução dos impostos sobre o consumo e o aumento da tributação da renda. Ele prioriza a redução da carga tributária do dia a dia dos cidadãos e das empresas e pretende manter as prerrogativas tributárias dos estados e dos municípios. Suas principais propostas são a criação do Imposto sobre Movimentações Financeiras, o IMF, nos moldes da já extinta CPMF, com o objetivo de compensar a redução das contribuições previdenciárias das empresas. A manutenção do IPI e a criação de um IVA dual, que também seria nomeado de IBS e seria desmembrado em 2 tributos. Um federal, unificando PIS, COFINS e IOF, e um dos estados e municípios, unificando o ICMS e o ISS. Da mesma forma que previsto nas propostas anteriores, esse IBS seria não cumulativo, também seria vedada a instituição de isenções, incentivos e quaisquer benefícios tributários ou financeiros relativos a ele, e além disso, nas operações interestaduais e intermunicipais, a cobrança caberia ao destino. A principal diferença dessa proposta para as demais em relação ao IBS é que ele unifica menos tributos do que as 2 propostas anteriores que já comentamos. Outra proposta de suma importância dessa PEC é que ela visa resgatar a tributação dos lucros e dividendos pelo imposto de renda da pessoa física, ou seja, aqueles lucros e dividendos creditados aos sócios ou acionistas das empresas. De acordo com o texto, essa tributação se daria de forma reduzida, com uma alíquota de 4% exclusivamente da fonte, independente da forma de apuração do imposto de renda pela pessoa jurídica. Por outro lado, a alíquota do imposto da pessoa jurídica teria uma redução na mesma proporção. A princípio, a apresentação da proposta parece tentar alcançar aqueles 3 pilares da reforma tributária que já colocamos aqui para vocês em outros vídeos, mas vou rapidamente lembrar aqui. Eles são a simplificação do sistema, a resolução dos problemas federativos e, além disso, a justiça fiscal através da redução da regressividade ou de um direcionamento em prol de um sistema efetivamente progressivo. A proposta de simplificação pode ser menos simples que as outras, talvez pela tentativa de manutenção das competências dos estados e municípios e de alguns impostos que foram suprimidos nas outras propostas e que são mantidos nessa. Entretanto, a gente não identifica de que forma essa proposta pode realmente resolver os nossos problemas federativos, porque a gente não visualiza uma melhor distribuição das receitas tributárias entre os entes. Pelo contrário, pela leitura do texto da proposta, parece que as competências tributárias continuam concentradas na União. Além disso, o objetivo da proposta de reduzir a tributação sobre o consumo pode afetar principalmente as finanças dos estados e dos municípios, que teriam como principal imposto de sua competência, digamos assim, esse IBS,
que ainda concorreria com a base do IBS federal. Assim como previsto na PEC 45, o IBS seria exclusivamente regulado por lei complementar, ficando para os estados e municípios a competência apenas para o estabelecimento das suas alíquotas, o que apresenta o mesmo problema de esvaziamento das competências tributárias desses entes que apresentamos em relação às PECs anteriores. Também seguindo a linha da PEC 45, a PEC 128 determina que a definição das alíquotas do IBS, tanto federal como estadual como municipal, seguirá o critério de distribuição de receitas que nós já temos hoje, o que aponta que não haverá uma melhor distribuição de receita tributária entre os entes. A própria PEC já traz quais são as receitas que serão reunidas, digamos assim, para a definição da alíquota desse IBS. Então, não há muita mudança em relação à redistribuição da receita tributária entre os entes. Ao contrário, temos aí um risco evidente de maior concentração do poder tributário da União, tendo em vista que esse imposto, mesmo de competência dos estados e dos municípios, seria exclusivamente regulado por lei complementar federal. Um outro problema em relação ao IBS, que também vislumbramos em relação às outras propostas, é a unificação das suas alíquotas, o que exclui completamente a aplicação da seletividade, que é um instrumento que nós temos para reduzir a regressividade natural da tributação do consumo. A PEC 128 até apresenta um mecanismo de transferência de renda através da devolução do imposto para os contribuintes de baixa renda, o que é bem positivo. Mas, com a exceção destes, todos os outros contribuintes arcariam com a mesma alíquota para quaisquer bens ou ainda quaisquer serviços. Sem dúvidas, um ponto positivo dessa proposta foi trazer o imposto de renda para a discussão sobre a reforma tributária. Eu acredito que a redução do IRPJ, com o aumento do IRPF na mesma proporção, através da tributação dos lucros e dividendos na pessoa física, é sim uma boa contribuição em prol da progressividade do sistema. Só que ainda é uma proposta bem tímida, porque não sabemos se ela virá acompanhada de uma revisão da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física no plano infraconstitucional, com a criação de mais alíquotas, com maior distanciamento das faixas, talvez a criação de novas faixas. Isso não foi apontado na proposta e seria fundamental para a gente caminhar para uma efetiva progressividade do sistema. Quanto ao IMF, o Imposto sobre Movimentações Financeiras, caímos na mesma discussão relativa à CPMF com um agravante. Esse imposto já foi previsto no nosso ordenamento jurídico, já foi autorizada a sua instituição no nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional número 3 de 93. E essa emenda, justamente quando autorizou a criação do IPMF na época, ela foi alvo de uma decisão emblemática do Supremo Tribunal Federal na ADI 939, cujo acórdão, o inteiro teor do acórdão, deveria ser de leitura obrigatória de todos os tributaristas e constitucionalistas. E até para incentivar isso, eu vou deixar aqui o link desse acórdão na descrição. Essa decisão do Supremo é muito importante, porque foi quando ele fixou o entendimento da possibilidade de controle concentrado de norma constitucional proveniente do poder constituinte derivado, ou seja, pela possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de emenda à Constituição. Mas esse não é o nosso assunto. Na questão material, o STF entendeu na ADI 939 que o IPMF era inconstitucional porque ele não observava algumas normas da Constituição originária que determinavam limitações constitucionais ao poder de tributar. Essas limitações trazidas por normas originárias da Constituição seriam cláusulas pétreas e, por isso, mesmo que um novo imposto fosse criado através de emenda à Constituição, ele teria que observar essas limitações. E, por isso, o IPMF foi declarado inconstitucional na época. A CPMF só surgiu depois disso, porque ela não tinha tantas limitações, sendo uma contribuição, não se submetia às mesmas limitações
que estão previstas apenas para os impostos. Claro que a proposta atual é bem diferente daquela prevista na emenda 3 de 93, mas a gente tem que ficar atento, porque sendo o IMF um imposto, ele se submete às limitações constitucionais ao poder de tributar e nós teríamos que averiguar se ele não está ofendendo nenhuma delas. Ao meu ver, principalmente a questão da não cumulatividade, o que aponta para um risco de ele ser questionado perante o Supremo Tribunal Federal. Eu diria então que essa proposta não abrange completamente os 3 pilares da reforma tributária, que já colocamos aqui, mas talvez seja a que mais tenta alcançá-los. No entanto, pelas suas disposições, ela acaba cometendo falhas bem parecidas com as outras 2 propostas que já analisamos anteriormente. Como eu já disse, pela proposta não temos como avaliar se efetivamente haverá uma redução da tributação sobre o consumo, parece que não, ou se essa redução da tributação sobre o consumo não vai agravar o problema da escassez de recursos para os estados e para os municípios. Para mim, é evidente o risco de manter ou até aumentar a concentração de riquezas na União nesse novo modelo. Além disso, a unificação de alíquotas do IBS apenas com a compensação para a população de baixa renda influencia muito pouco na regressividade, que, ao meu ver, pode até aumentar, mesmo com as propostas relativas ao imposto de renda, porque são muito tímidas pelo texto apresentado. Ela também mantém o problema relativo à vedação dos benefícios fiscais do IBS, que, apesar de ter o objetivo de efetivamente combater a guerra fiscal, impossibilita a utilização desse tributo para estimular o desenvolvimento das regiões mais pobres do país, a não ser por meio de tributos federais. É realmente muito difícil construir uma proposta de reforma tributária que atenda a esses 3 pilares que a gente colocou, sem que o alcance de um dos pilares não prejudique o alcance do outro, ou não agrave o problema relativo ao outro pilar. Eu acredito que seja interessante que essas 3 propostas até então apresentadas sejam analisadas em conjunto para que a gente possa ponderar e avaliar o que cada uma tem de melhor e que emendas parlamentares apareçam principalmente relativas ao imposto de renda e à redistribuição de receitas entre os entes, para que a gente chegue realmente em uma proposta de reforma tributária que seja realmente satisfatória para os nossos problemas atuais. Eu ainda acho que as propostas de mudança têm que avançar mais para contemplar mais nuances do imposto de renda e serem mais efetivas em prol do alcance de uma melhor justiça fiscal, assim como de um melhor desenho para o nosso federalismo fiscal. E vocês, o que é que vocês acham? Qual dessas 3 propostas mais lhe agrada? O que é que você acrescentaria a essas propostas na situação atual? Não deixem de comentar aqui nos comentários do vídeo a opinião de vocês. E também não deixem de se inscrever no nosso canal para ficarem ligados nos próximos acontecimentos a respeito da reforma tributária e de outros assuntos da nossa área. Um abraço a todos e até a próxima!